Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um momento de formação. Hoje abordaremos algumas competências da BNCC e do currículo de linguagens, assim como a aplicação dessas competências no nosso dia a dia. Estamos falando das competências 3, 9 e 10, das competências gerais da BNCC, que são, vou ler para vocês. Competência 3, sobre repertório cultural. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Competência 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. E a competência 10, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E também vamos falar agora das competências da área de linguagens. Competência 3, utilizar diferentes linguagens verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Competência 4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. E a competência 5, desenvolver senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Bem, como vocês puderam perceber, tanto na BNCC quanto no currículo de linguagens, devemos abordar temas de âmbito social, que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Vocês viram que elas até se repetem. Assim, julgamos pertinente trazer o tema da violência contra as mulheres hoje para vocês, já que estamos nas semanas que compreendem um evento mundial intitulado 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, um evento da ONU. E para falar sobre esse tema, nós, da área de linguagens, convidamos duas especialistas da Unesp que já realizaram trabalhos conosco e com quem temos ótimos projetos para depois desse momento de distanciamento, como um concurso que elas explicarão para vocês. Bem, as convidadas são professora doutora Mônica Abrantes Galindo. Ela é doutora em educação, foi professora da Rede Pública Estadual de São Paulo e coordenadora pedagógica da Rede Municipal da cidade de São Paulo. Atualmente é professora da Unesp, coordenadora local do NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, e conselheira do Conselho Afro de São José do Rio Preto. E temos também a professora doutora Lília Santos Abreu Tardelli, que vocês já conheceram em anos anteriores. Ela é professora da Unesp de São José do Rio Preto, atua nos cursos de licenciatura em Letras, Pedagogia e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos na linha Ensino e Aprendizagem de Línguas, desde 2013.
É doutora e mestre em Linguística Aplicada e Estudo da Linguagem pela PUC, São Paulo. Licenciada em Letras pela Unicamp e possui pós-doutorado pela Universidade de Genebra, Suíça. É líder do grupo de pesquisa AlterFIP, grupo que integra pesquisadores, doutores, doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica que pesquisam as seguintes temáticas: a relação linguagem e trabalho educacional, formação de professores, leitura e produção de textos e ensino de gramática. Coordena projeto internacional financiado pela CAPES, que integra pesquisadores de universidades estrangeiras de 9 países, intitulado Línguas para Aprender, Incluir, Inovar e Preservar, explorando teorias, métodos e práticas. É coautora de livros didáticos e paradidáticos de língua portuguesa e autora de diversos artigos sobre ensino e aprendizagem de línguas por meio de gêneros textuais, trabalho docente e formação de professores. Mônica e Lília, sejam muito bem-vindas para a nossa TPC. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Lília. Hoje a Mônica e eu, nós viemos aqui conversar com vocês um pouco sobre a violência contra a mulher. E como que a gente pode trabalhar esse tema nas aulas de língua portuguesa? Essa história tem uma história, esse encontro nosso hoje aqui, né? Então eu vou pedir para a Mônica contextualizar um pouco como que a gente chegou até esse momento, para a gente poder entrar na temática e nessa discussão, o que fazer nas aulas de português. Conta para a gente um pouco, Mônica, como que surgiu essa formação nesse momento sobre esse tema. Legal, obrigada, Lília. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E acho que vocês devem estar querendo pensar um pouquinho, né? O que eu, que sou professora de física, estou aqui nessa reunião de professores de língua portuguesa com a minha amiga e colega Lília. Mas tem acho que 2 caminhos que a gente tem para contar para vocês. É uma coincidência, né, do dia 25 de novembro, que coincide com o início do dia dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. E, nesse sentido, também tem uma outra história, que é a respeito de um concurso que a gente estava pensando no começo do ano e que a pandemia fez a gente mudar de planos. Eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides para contar para vocês um pouquinho, tanto a respeito do concurso, quanto a respeito dos 16 dias de ativismo. Quando a Sandra veio comentar comigo para a gente pensar em alguma coisa juntas, ela me falou, olha, a reunião nossa vai ser no dia 25 de novembro. E aí eu falei, olha, que coincidência, né? Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres começa no dia 25 de novembro. E a Sandra não sabia, não se lembrava do que era esses 16 dias de ativismo, embora muita gente realmente não conheça. Então, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. Então, vejam que engraçado, os nossos 16 dias são um pouquinho mais do que 16 dias. E a gente começa no dia 20 de novembro justamente por causa da questão do Dia da Consciência Negra, né? O mês de novembro tem essa questão da consciência negra. Os 16 dias de ativismo foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres em 1991. Então, foi por parte da sociedade civil, mas ela tem o apoio da ONU, né? E é uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas. Comentei, né, que falei, olha, foi uma feliz coincidência, né, de a gente ter esse encontro nesse dia 25, mas, na verdade, toda essa questão é muito triste, não é? Que a gente, infelizmente, tenha que ter um dia, né, ligado à eliminação da violência contra as mulheres e tenha que ter 16 dias de ativismo
contra a violência, de tão forte, de tão presente que ela é, né? É importante que a gente tenha esses dias, mas melhor seria que nós não tivéssemos essa violência. A outra parte da história que eu queria contar para vocês, que foi aí o nosso encontro, né? Embora nós trabalhamos juntas em departamentos separados no IBILSE, somos colegas, é que no ano passado, no começo deste ano, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres me procurou para que a gente pensasse em algumas ações de prevenção em relação à violência contra a mulher. E por que isso? A gente tem, né, as ações do conselho, as ações mesmo do município ou do estado, muitas vezes elas são ações quando a violência já aconteceu. Então, eu construo delegacia, eu construo casa de passagem, eu vejo como é que eu atendo a mulher. E, preventivamente, como é que a gente trabalha para que não se chegue nessa situação, né? Para que eu não tenha que ter casas de apoio, para que eu não tenha que ter delegacias. E aí, é claro que a gente pensa na escola, né? Mais uma vez, acaba sendo, eu sei que muitas vezes uma certa sobrecarga para a escola, mas são onde as crianças estão e valoriza, na verdade, toda essa nossa responsabilidade e possibilidade de trabalho. Então, nós pensamos, o Conselho sugeriu um concurso de produção de texto, e eu, obviamente, fui falar com a Lília, que sabia que era uma especialista, além de ser uma pessoa maravilhosa e interessada, né, nessas questões ligadas à mulher. Então, a gente pensou, a proposta era que fosse um tema relacionado à violência contra a mulher. O lançamento seria no 8 de março, que é o Dia, né, Internacional da Mulher, mas o concurso ele duraria o ano todo, ou pelo menos uma parte do ano. Quais seriam os objetivos? A questão do apoio, né, porque a gente sabe que a gente tem alunos e alunas que às vezes estão passando por essa circunstância e não tem como lidar, e aí, de uma certa forma, pensar sobre isso ajuda um pouquinho, e a prevenção, que é a discussão com meninos e com meninas a respeito da violência contra a mulher. E a nossa ideia não era só virar, vamos propor um concurso, mas que a gente fizesse uma grande formação com os professores e professoras nessas duas linhas, tanto na discussão do tema, então pensar na violência contra a mulher, como na discussão em relação à questão da linguagem, então a produção de texto. Então a temática seria, né, a gente fez inicialmente, porque depois veio a pandemia e mudou tudo, né? Seria violência contra a mulher não é questão de opinião, o gênero textual seria um artigo de opinião, nós teríamos uma discussão e encontros para a gente conversar sobre a temática da violência contra a mulher e também para discutir em termos de concurso, como se faz um concurso, quais seriam os critérios, como é que a gente ia trabalhar na escola a respeito disso. Falei tudo, Lília? Falou tudo. Eu acho que essa parceria foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Porque é uma forma de nós trabalharmos juntas de maneira colaborativa. Então, como a Mônica disse, todo o programa foi organizado na discussão temática, seria a Mônica e o grupo do qual ela participa, falaria sobre esse tema. E na parte de texto, a formação seria comigo e com a minha equipe, né? Sobre o próprio gênero, como relacionar o gênero com o ensino de gramática e aonde que o tema entra nisso. Né? Afinal de contas, como que a gente trabalha uma temática, seja ela qual for, no nosso caso a violência contra a mulher, nas aulas? Como que a gente insere isso sem ficar algo forçado, sem ter que parar o programa para fazer isso e sobrecarregar mais uma vez o professor que já está tão sobrecarregado. Então, era isso, acabou não saindo por conta da pandemia, como disse a Mônica, mas está em pé, né, Mônica? Vamos ver aí nos próximos anos como que a gente vai organizar, e já fica o convite feito a todos vocês. Quando o concurso chegou até a ser lançado, né, Mônica? Foi lançado no 9 de março, e uma semana depois veio a quarentena. Então, fica aí o convite para quando ele voltar a ser lançado para todos vocês poderem participar. Agora, para a gente poder falar sobre, numa formação de professores de português, sobre essa temática, a gente tem que conhecer um pouquinho a temática, né? É aí que a Mônica entra
para me ajudar. Então, eu gostaria que ela falasse agora sobre os conceitos, né? O que é, quando a gente fala em violência contra a mulher, eu acho que tem vários temas, vários conceitos envolvidos, que é de machismo, de feminismo, de sexismo, o próprio conceito de violência, o que é essa violência, que tipos de violência que existem. Então, passo a palavra agora para a Mônica, para ela falar um pouquinho sobre isso e a gente discutir, trazer exemplos aí no meio da fala dela. Ótimo. Então, eu trouxe aqui, né, alguns conceitos, mesmo como a Lília disse, né, e eu começo com um deles, que é a questão de sexismo, né? O que é o sexismo? Então, é uma atitude fundamentada no sexo, de discriminação e de preconceito, tá? Na escola, veja, vou dar uns exemplos do que a gente pode estar chamando de sexismo. E outra coisa que acho que é importante a gente pensar, porque às vezes a gente ouve um pouco falar a respeito disso, mas muitas vezes a gente não para pensar, ou para ler, ou para pesquisar, né? O que realmente esse termo está querendo dizer, diz para nós e significa. Então, um exemplo na escola que a gente tem, por exemplo, desse sexismo, é o seguinte: o mesmo exercício é valorizado sistematicamente de forma mais baixa quando atribuído a uma aluna do que quando se supõe que é obra de um aluno. Por favor, eu também sou professora, não entendam que eu estou dizendo o seguinte: o professor, ele olha e quando ele vê que é uma aluna, ele vai dar nota mais baixa. Não é isso. Como nós vivemos numa sociedade machista, né, essas preconcepções, elas fazem com que a gente haja dessa maneira. E como é que a gente sabe que isso acontece? Então, há alguns trabalhos, né, há pesquisas que se faz a respeito disso, que você pega conjuntos, por exemplo, de exercícios iguais, não é parecido não, é iguais, e dá para grupos de professores diferentes, e para um deles você diz que é menino, ou que é menina, ou que é de determinada classe, ou que tem esse aqui é de melhor aluno ou pior aluno, e aí você vai ver que sistematicamente as notas são diferentes. E aí eu volto falando, nossa, a gente está falando mal da nossa classe? Não, a gente está falando mal da nossa sociedade, que esses estereótipos e essas coisas, eles se impregnam na gente, e a gente, para combatê-los, aí sim a gente tem que ter um movimento contra isso, de estar atento a essas coisas. Veja, um outro exemplo de sexismo que eu gosto bastante é em relação a empresas, que dá para a gente entender bem. Por exemplo, isso tem um dado, né, também foi o que aconteceu. Nos Estados Unidos, você tinha um período em que nas orquestras você tinha aproximadamente 5% de mulheres. Quando você passa a fazer as audições às cegas, o número passa de 5% para 20%. Então, veja, o que aconteceu? Quando eu mudei a audição, as mulheres passaram a tocar melhor? Não, não é verdade. Quando os juízes eles viam, né, quem estava tocando, então eles tinham essa questão estereótipo, dessa questão de um conhecimento anterior ou de um olhar diferenciado, que quando eram as mulheres, elas não eram escolhidas. Quando essas avaliações foram feitas às cegas, eles conseguiram ouvir se ela tocava melhor ou pior, e veja que uma diferença de 5% para 20% é uma diferença grande. Então, mostra que você tinha realmente ali algumas questões fortes de preconceito. Tem um outro exemplo que é um clássico, que isso foi feito também, que eles pegaram, os pesquisadores, uma série, um currículo idêntico. E num deles, ele colocou um nome de homem, chamado John. E no mesmo currículo, uma cópia, colocou o nome de Jennifer. E soltou para institutos, universidades, laboratórios do mundo. E esperaram o retorno. E a gente teve, né, os dados são que você teve notas e salário 15% maior para John do que para Jennifer. Lembrando que o currículo era exatamente igual. Então, são algumas experiências que você faz, experiências sociais, que vão falando para a gente desse tratamento diferente entre homens e mulheres. Loucura, né? Eu estou pensando aqui, nós somos diariamente bombardeados nas redes sociais por diferentes notícias, memes, postagens, textos,
áudios, né, que estão carregados de sexismo, muito, porque às vezes ele é muito mais escancarado, né, Mônica? E às vezes é mais sutil. E a gente não percebe a sutileza tão grande, muitas vezes, ou nós não estamos com o olhar treinado para perceber isso, isso vai nos constituindo enquanto pessoas o tempo inteiro, né? Eu estou com um exemplo aqui, eu vou compartilhar para a gente discutir se tem sexismo nessa postagem do Instagram. Vamos lá? Eu recebi... Ops, não apareceu aqui, peraí. Dá para ver, né, Mônica? Dá. Eu recebi essa imagem, deixa eu diminuir um pouquinho, uma postagem, né, numa conta do Instagram, e aparece aqui esse casal, que é um casal de famosos, com esse texto, com essa legenda. Uma relação nem sempre é 50-50. Em alguns dias, seu parceiro, parceira, vai ter momentos ruins. E aí que você assume 80% e ajuda a vencer esses momentos. Isso se chama amor. Claro que nas redes sociais você passa as coisas tão rapidamente, mas quando você tem um olhar treinado para essa temática, a gente tem que prestar atenção no que a gente está lendo, né? Aí eu recebi isso, a gente já estava discutindo esse tema para o encontro de hoje, eu e a Mônica. Eu falei, como assim, né? Que 50%, 50% aparece nessa representação de imagem aqui. Né? Então, quem está passando por um momento ruim, aparentemente, parece que é o homem, né? Com essa fotografia, e não ela. Quem está dando suporte aí é a mulher. Mas tudo bem, porque é um casal de famosos. Não, tudo bem não. Se você quer, de fato, passar essa imagem de metade, né, da contribuição de cada parceiro no casal, então vamos pôr 2 imagens, uma do lado da outra, por exemplo, né? E aí o que eu acho muito interessante isso, quando a gente trabalha com texto, a gente está sempre trabalhando aí com o que está escrito, com o texto, com a imagem que aparece no texto, a relação de ambos. No caso dos textos orais, né, o tom de voz, a entonação, a velocidade da fala, o que é dito também, as escolhas linguísticas, como que isso se organiza, nessa organização textual. Então, isso, quando a gente trabalha análise de texto, tanto em textos que se manifestam oralmente na sociedade, quanto os que se manifestam por escrito, tudo isso entra em jogo, né? E nessa legenda, a gente tem uma tentativa de falar de metade, de parceria aí, mas uma bela de uma escorregada. Em alguns dias, seu parceiro, aí tem parceira, mas espera aí, o seu também não teve a concordância, né? Não fala seu, sua, parceiro, parceira. Então, eu acho isso muito interessante, porque teve sim uma preocupação, tanto é que tem o azinho lá, indicando o feminino, mas o seu não fez a concordância. E a imagem, na verdade, é o que mais chama a atenção, né? Que é a mulher aí se dedicando para acalmar o homem num momento ruim. Isso é sexismo, Mônica? O que você acha? Sem dúvida, não é? É esse tratamento, justamente isso, né? A gente ter esse tratamento desigual, embora aí, como você bem disse, né? A gente até está tentando, mas a imagem é muito forte, não é? Então, há uma tentativa, está aí tentando pelo texto falar alguma coisa, mas tem mais coisa aí, né? A gente tem um tratamento diferente. Basta a gente pensar nisso mesmo, né? Como é que a gente trata uma mulher brava e um homem bravo, né? Uma mulher que é mais seca, mais dura, e um homem que é seco e duro. Então, a questão não está no ser, na característica, mas passa muito fortemente por quem é dessa maneira. É isso aí. Posso falar do machismo? Vamos lá. Que isso daí também está super ligado com isso que a gente está
falando e pensando aqui, né? Então, se a gente fala no sexismo, numa atitude fundamentada no sexo, quando a gente fala de machismo e que a gente está numa sociedade machista, aqui a gente está falando de um sobrepondo, uma prepotência de um sobre o outro. E no caso de uma sociedade machista, é a prepotência dos homens. Então, deve-se entender por machismo a atitude de prepotência dos homens relativamente às mulheres. Trata-se de um conjunto de práticas, comportamentos e frases considerados ofensivos contra o gênero feminino. Dá outra definição aqui, ó. É uma atitude ou comportamento de quem não admite a igualdade de direitos para o homem e a mulher, considerando o homem superior e merecedor de privilégios naturalmente. Vocês já devem ter ouvido na casa de vocês, no ambiente de trabalho, no meio da família, talvez vocês mesmos já tenham dito, né? Ah, mas por que está acontecendo? Por que fez isso? Ah, porque ele é homem. Ah, por que não aconteceu aquilo? Ah, porque ela é mulher. E basta a gente ver também, de novo, como às vezes a mesma atitude, a mesma ação, ela tem uma reação muito diferente pelo fato de você ter homens e mulheres e de ser feita por homens e mulheres e com uma vantagem, né, vou dizer dessa forma, hierárquica para os homens, né? Então, o machismo é um tipo de violência, porque eu estou dizendo assim claramente, tratando com muita força, dizendo que um é melhor, é superior, é acima do outro. Reparem, não estou dizendo que somos iguais e não estou falando que é um problema sermos diferentes. O problema é que numa sociedade machista, o ser diferente dá uma superioridade, coloca essa diferença como hierárquica e um superior ao outro, no caso, o homem superior à mulher, tá? Que somos diferentes, que temos diferenças, isso não há nenhuma dúvida e, a princípio, não precisa ser um problema. Ela se coloca como um problema quando isso reflete diretamente numa questão hierárquica e de superioridade ou de inferioridade. Vocês querem ver 2 exemplos, né? Ao longo da história, o machismo tem se refletido em diversos aspectos da vida social. Por exemplo, o voto, né? O voto no Brasil veio muito recentemente para as mulheres, né? Então, como assim você tinha na sociedade um grupo que sempre foi mais ou menos, né, da metade, que não tinha direito de escolher os seus representantes. E veja, mesmo a gente já tendo essa questão de voto há muito tempo, até hoje, haja vista as eleições que nós vimos agora há pouquíssimo tempo, nós ainda temos uma diferença enorme de homens e mulheres ali representados, né? E a escolarização também, né? Embora o fato, por exemplo, de eu estar aqui, professora Lília, tenho certeza que estão aí nos assistindo diversas mulheres, né? Muitas mulheres, a escolarização das mulheres é um fato mais recente, né? Em termos de história, quando a gente vai pensando. Quer dizer, isso significa que até bem pouco tempo a questão da escola e do conhecimento não era para nós. Ou até mesmo, né? Isso não é tão distante, talvez a mãe ou a avó de vocês, dependendo da idade, vai ter alguma coisa, a escola até o 4º ano, para aprender a ler e escrever. Ou não precisa, porque é só para casar, então, se não for para a escola também não tem problema. Então, a nossa história vai mostrando essa questão hierárquica em cima de uma diferença, que essa sim pode ser natural. E aí a gente fala, né, dentro dessa sociedade machista, tudo vai se compondo, né, a favor, né, dessa sociedade. Então, reparem, por exemplo, se a gente estivesse aqui juntos, mas a gente vai estar no chat, ou mesmo que não, eu tenho certeza que se eu pergunto para vocês quais foram os primeiros brinquedos de vocês para os meninos e para as meninas, as respostas vão estar mais ou menos por aí, da maioria de nós até hoje. Basta a gente olhar nas lojas de brinquedo. Então, para os meninos, eu tenho ferramenta, carro, máquina, computador, jogos. Para as meninas, eu tenho boneca, fogão, vassoura, coisas ligadas à saúde, à educação, ao bem-estar e os cuidados. E depois, de uma certa forma, a gente se assusta, né? Quando lá na frente a gente vira e fala, ele não sabe segurar um nenê, né?
E parece que a gente nasceu sabendo, né? E a gente esquece que a gente segurou o neném desde quase quando a gente nasceu, quando a gente tem a primeira boneca, né? E a gente depois fala assim, ela não gosta, né, de andar de bicicleta ou desses jogos mais fortes, né, ou mais violentos. Quando a gente também vê que todas essas coisas que estavam ligadas a um jogo, alguma coisa, sempre foram muito mais oferecidas para o menino do que para a menina. Veja. Mônica, Pois não. desculpa te interromper, mas eu estou Não. aqui. E às vezes acontece muito, às vezes acontece o contrário, a supervalorização do homem porque ele é um paizão, porque ele, olha como ele segura, que graça o bebê, né? Então isso passa a ser supervalorizado quando ele consegue, digamos assim, fazer. Perfeito. Você quer ver uma outra, Lília? Meu marido é ótimo, meu marido me ajuda em casa. Não é verdade? Então, peraí, a casa então é sua e ele te ajuda. Então, às vezes é muito difícil a gente entender, por exemplo, esse exemplo que você deu e da casa, a gente virar e falar assim: olha, o filho é nosso, né? Até parir e amamentar é natural meu, mas dali para frente, dar banho, cuidar, sacudir, levar no médico, tudo isso a gente aprende, né? E pode aprender. Não é nem parir, né? A própria concepção ela é jogada nas costas da mulher, né? E é dos dois, a responsabilidade é dos dois. E esse exemplo da casa, porque essa questão do machismo é tão importante, a gente vive numa sociedade machista, isso é intrínseco, todos nós temos que fazer um trabalho diário de prestar atenção se a gente está sendo machista ou não, né? Então, além de falar, meu marido me ajuda em casa, na hora de lavar a louça, chama a filha, não chama o filho. Então, isso está muito enraizado e é um exercício diário para a gente se dar conta de que está sendo machista, né? Para poder mudar, porque se você não percebe, você não traz a mudança. Então, Perfeito, Julia. É isso mesmo? E você vê, a gente começa nessa sociedade machista e nessa discussão para chegar na questão justamente da violência, né? De como a gente cria os nossos meninos, como nós criamos as nossas meninas, né? E depois, de uma certa forma, a gente assusta com esse resultado. De novo, não estou querendo dizer que porque eu dei o carrinho, ele é violento. Não é isso. Mas eu acho que a Lília disse muito bem, a gente precisa ir começando a ter um nosso olhar treinado para a gente ir compreendendo como a gente vai, dia a dia, fazendo uma construção em cima dessa diferença hierárquica, né, colocando ela como uma hierarquia, porque é claro que há diferenças entre meninos e meninas, mas a gente coloca essa diferença como uma coisa superior para os meninos e vai favorecendo, e vai construindo, e vai reforçando todo dia, todo momento, né? Então é verdade, a gente precisa estar atento para ir desconstruindo isso. E por que a gente precisa desconstruir? Porque uma sociedade machista, ela é ruim para todo mundo. É claro que ela é muito pior para as mulheres que sofrem a opressão. Mas, por exemplo, os homens na nossa sociedade também têm papéis pré-determinados que nem sempre eles querem seguir, mas há um papel ali para ele, não é? A gente tem expectativas sociais e escolares, para puxar um pouco para a escola, diferentes para meninos e meninas, somente pelo fato de serem meninos e meninas. Se vocês me permitem, vou dar um exemplo bobinho, mas eu tenho certeza que vocês vão pensar em coisas mais interessantes. Eu pego um caderno, o caderno todo sujo, todo rasgado, todo danado e sem folha, tudo mais. Se ele é do menino, muitas vezes, né? É de menino. Ele é assim mesmo. Ele é relaxado, ele não liga. Se eu pego um caderno nas mesmas condições e é de uma menina, puxa, isso é caderno de menina? Olha que letra horrível, olha caderno todo sujo, olha não sei o quê. E aí eu pergunto para vocês, vejam, o problema está no caderno ou não? Não é? Por quê? Se não tem problema ser relaxado, ele fala, olha, não, ele está relaxado, mas ela consegue entender, então não há problema para ninguém, nem para a menina, nem para o menino. Agora, se é preciso um caderno bom, organizadinho, com letra bonita, tem que ser para os dois.
Senão a gente começa a fazer um negócio meio maluco, né? Então, essa é uma ideia muito importante. Então, de novo, caderno é importante? É. Então, é importante. Ou não é importante, se eu entender bem, se mesmo tiver meio sujo ou meio truncado, dá, também é para os dois. Senão eu coloco um peso completamente diferente, né? Para alguma coisa que é igual pelo fato de ser menina ou de ser menino, e isso geralmente vai gerar problemas muito tristes e muito difíceis. Tenho certeza que até aí em jornais e em rede a gente tem uns exemplos também, né, Lília? Vamos mostrar, então, uns exemplos? Aí eu me lembrei de uma outra coisa também, que depois eu vou falar aqui. Deixa eu compartilhar só um segundinho. A Mônica falou de encontrar esse machismo. Mônica, você está... Eu não parei a minha... não, eu parei a minha apresentação. Não, na verdade, você não está apresentando. Eu não sabia se era proposital ou não, mas tudo bem. Eu não estava? Oh, meu Deus do céu! Mas você perdeu para acompanhar, Mônica, tranquilo. Beleza. Desculpa, é ao vivo, né? Meio ao vivo. Exatamente. Olha que interessante, falando do machismo, né? Nos textos, já que isso aqui é uma formação de língua portuguesa. Isso aqui foi feito ontem, aliás, super agradeço. Vários alunos me ajudaram, viu, gente, a coletar, mandaram um monte de coisa. Eu peguei 3 turmas, que são turmas com quem eu trabalho com as quais eu trabalho esse ano. Falei assim, gente, olha, o que vocês podem encontrar aí para me ajudar numa gravação que eu vou fazer com a Mônica, né? Para a diretoria de ensino, de desvalorização da mulher, como que isso aparece nos textos. Recebi várias contribuições de vários alunos, assim, de todos os tipos, de imagem, de propaganda, de texto, enfim, infelizmente eu não consigo usar todos, mas agradeço enormemente aos alunos do primeiro ano, de letras do IBILSE, que me ajudaram, do segundo ano e dos de iniciação científica. E eu achei muito bacana, porque mostra como eles estão antenados com essa temática, né? E como que eles conseguiram perceber machismo em vários textos. Só fechando parênteses e agradecendo, olha que interessante essas manchetes que estão aqui compiladas, né? Aparece os jornais, as redes, enfim, mas elas estão compiladas aqui. Esposa de Luigi Barrichelli é diagnosticada com câncer e declara: sairei mais forte. Esposa de Elon Musk, é assim que fala, surpreende seguidores com rave na banheira para o filho de 6 meses. Esposa de Márcio Oliveira esbraveja contra Minoru Bocalon. Empresa fundada por Mark Zuckerberg e sua esposa é acusada de racismo. Veja, os dois fundaram a esposa, né? Ele que acaba levando crédito aí. Esposa se declara para Tom Ellis, o Lúcifer e fãs suspiram. Então, veja, a mulher é a esposa do homem, né? Ah, mas espera aí, o famoso aí é ele. Então, se a gente tem esse tipo de reação, achar que não, mas aí está falando, é porque, no fundo, a gente não se dá conta como há outras formas de você construir o enunciado, que não precisa ser essa, né? Se o grande protagonista aqui é a mulher que surpreendeu, é a mulher que foi diagnosticada com câncer. Então, por que ela tem que aparecer como um apêndice, né, do homem? E aí? Isso é exemplo de machismo nas nossas manchetes aí de jornais, revistas, redes sociais? Com certeza, né? E muitas vezes a nossa leitura isso passa despercebido. Então, eu achei muito bacana quando um aluno encaminhou isso, assim, chocadíssimo. Professora, olha só, assim, que legal, né? Ele está com esse olhar super atento para essa questão. E me lembrei também de uma tese de doutorado que foi defendida há mais de 10 anos por uma grande amiga minha, que infelizmente já faleceu. Ela era fonoaudióloga e ela fez uma tese na linguística aplicada na PUC São Paulo. Quem quiser conhecer, dá uma busca no Google, chama Maruska com K Freire Hamek.
E o título da tese era Dinâmica da Voz e do Gênero, uma questão de poder. O que a Maruska fez foi analisar, ela até conta uma história muito interessante, ela disse que ela teve a ideia de analisar a voz das mulheres em cargo de poder quando ela, no consultório de fonoaudiologia dela, recebeu uma executiva de alto cargo de poder aos prantos, dizendo: não aguento mais as pessoas falando para mim que eu tenho voz de brava. É a minha voz, eu não estou querendo falar brava, né? E aí ela ficou com essa ideia, né? Eu acho bacana porque a ciência é construída assim, a gente traz os temas através dessas observações do dia a dia. Como que é essa voz da mulher em cargo de poder comparado com profissionais liberais, com donas de casa? Será que vai ter, de fato, diferença numa análise feita em laboratório, enfim, né, que eles trabalham com... Eles vão lá nos laboratórios de acústica, faz todas as medições deles, etc. E ela vai dizer que sim, que tem uma diferença enorme, que é uma masculinização da voz da mulher em cargo de poder, e que não é porque ela quer, é porque ela tenta imitar um padrão aceito socialmente, que é o padrão masculino. Então, para ela conseguir se manter naquele cargo, ser ouvida, ser respeitada, ela acaba fazendo isso porque é o modelo que ela conhece, mas não que ela queira fazer isso, né? É o que é aceito socialmente. Então, isso acontece também no próprio modo de gerir, né, de gestão. Então, a mulher acaba fazendo a gestão no modelo masculino. Ela poderia fazer muito melhor, por que não, né? Mas ela faz do modo que ela conhece, que ela sabe que é respeitado. Então, eu acho esse trabalho tão interessante, já tem mais de 10 anos, e vai mostrar que tem aí uma valorização de um modelo que, na verdade, oprime a própria mulher. Ela não está feliz em ter que fazer essa mudança na voz dela, né? E é uma mudança muito forte, você mudar o próprio jeito de falar, o teu tom de voz. E aí ela vai mostrar no trabalho que isso acontece na hora da profissão, em que ela está no cargo mesmo, que quando ela chega em casa, vai falar com os filhos, ela tenta fazer uma modificação, ela faz, né? Porque ela está em outro papel social. Então, isso, mais uma vez, para mostrar como, tanto nas manchetes, das coisas que nós lemos, a mulher desvalorizada, a masculinização que ela faz da voz dela, né, que é uma questão de identidade muito forte para poder ser aceita no cargo que ela está exercendo, tudo isso faz a gente pensar, mas precisa ser assim, né? E foi tão interessante, agora bem abrindo um parênteses ainda, eu nem sei se eu te contei isso, Mônica, acho que não. Ela me chamou na época para ser uma das voluntárias do trabalho dela. Ela analisou no laboratório várias vozes, acho que eram 20 mulheres, então tinha profissionais liberais, eu era professora, né? Mais ou menos em começo de carreira. As executivas, donas de casa, e a minha classificação foi uma das últimas, com as vozes de menos poder. Aí eu falei assim, ai, a minha voz não tem poder. Olha, ela falou assim, não, mas não é que você tem que mudar, a gente tem que repensar esses padrões de precisar mudar o tom de voz para poder ser ouvido, ser aceito, ser respeitado enquanto profissional, né? E eu nunca me esqueci disso, porque eram 20, a minha foi a número 19, tinha só uma com menos poder que a minha na época, né? Mas muito revelador, né, Lília, que você vê a profissão de professor e professora, ela é uma profissão feminina, ou que tem um número grande de mulheres. Então, também é revelador que não havia necessidade de você também buscar essa masculinização da sua voz em termos de trabalho, né? Talvez isso é uma hipótese também, né? De que já numa carreira em que a mulher ela pode fluir com mais tranquilidade, essas coisas não se colocam, né? Mas perfeito, e é isso, né? De novo, uma sociedade machista.
Pode ser e pode não ser, né, Mônica? A gente que está na universidade, mais ou menos, né? Que tem vários cargos, várias. Exatamente. Mas veja uma coisa, na época, não pelo exemplo, mas você falou uma outra coisa legal. Em todas as carreiras, ou a questão da carreira de prestígio, quanto mais prestígio, você encontra menos mulher, e na mesma carreira, quanto maior o prestígio, você vai encontrando menos mulheres e mais, na verdade, essa questão dessa luta e mais o aparecimento dos homens, né? De quando a carreira ela é predominantemente feminina, talvez essa coisa não apareça. Mas acho já que você disse que é um padrão. Então, o padrão do poder é o modo masculino, né? Então, isso é um exemplo típico, perfeito, de uma sociedade machista. Por quê? Por que a gente não tem o poder nas questões que estão ligadas à mulher? Não é? Então, e aí os homens deveriam estar buscando isso, ou pelo menos entendendo isso como uma coisa a ser buscada, mas não é, né? Então, se coloca dessa maneira e revela para a gente como a gente tem uma sociedade machista, né? Não tem muita outra coisa para dizer. Ô, Mônica, você está trazendo esses conceitos para a gente pensar, né? Sexismo, machismo, feminismo, o próprio conceito de violência, né? Que você já vai trabalhar. O que você acha? Isso é uma violência contra a mulher? Sem sombra de dúvida, né? Você vê a própria definição. Eu vou voltar o meu slidezinho aqui, agora eu vou voltar de verdade, hein, gente? Agora vamos ver. Compartilha. Agora eu vou compartilhar, peraí. Você vê a própria definição, né? Quando ele coloca a definição do que é o machismo, vou compartilhar aqui, né? Ele vai colocar, né, o machismo como sendo, por definição, uma violência contra a mulher, né? O machismo é um tipo de violência. Por quê? Porque eu estou dizendo que a minha por ser mulher, né? Eu não que a violência seja justificada em algum momento, mas a violência ela é só por ser mulher. Eu tenho que ganhar menos, o meu trabalho não é tão bom, a minha voz não é boa, o meu jeito de administrar não é bom. Então, isso é uma questão muito violenta. Mas antes de falar da violência em si, eu quero falar uma coisa que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Será que quando eu falo feminismo, eu estou falando o contrário de machismo, né? E aí eu vou falar não. O feminismo não é o contrário do machismo. Por quê? Porque no machismo a gente está falando da superioridade, de uma hierarquia onde o homem é superior. E no feminismo a gente está brigando por uma sociedade de homens e mulheres compartilhando o poder. Eu estou brigando por igualdade, por direitos e deveres iguais. É claro que aqui eu coloquei o feminismo, mas o correto eu deveria falar de feminismos, porque há algumas vertentes do feminismo que realmente são mais radicais ou têm algumas ideias, mas a essência do que a gente acredita como feminismo, ou pelo menos eu defendo e um número enorme de mulheres defende, é essa ideia de que não é uma inversão, não é que agora eu odeio os homens, não é que agora eu quero mandar. Na verdade, a gente quer uma relação de poder dividida, né? Homens e mulheres que possam compartilhar o poder na sociedade. Então, o que é o feminismo, né? Um movimento formado por mulheres críticas e questionadoras, uma crítica que critica o sistema econômico, político e social que vivemos, que tem como objetivo liberar homens e mulheres para uma vida autêntica e consciente. Combate o machismo, o sexismo, a desvalorização das mulheres e a desvalorização de tudo que é feminino. Veja que belo exemplo da Lília. A voz da mulher, quando ela está num cargo de poder, ela precisa mudar, porque senão ela tem uma voz que é considerada fraca, que é considerada irritante, que é considerada isso, que é considerada aquilo. Então, ela vai naturalmente, mas às vezes consciente, às vezes inconscientemente, mudando aquilo que é do jeito dela para se aproximar daquilo que é colocado como mais adequado para aquele cargo. E, de novo, essa ideia, né, de que o machismo é uma superioridade do homem, e no feminismo a gente quer brigar, a gente quer lutar, a gente quer ter direitos e deveres iguais. Então, isso é muito importante. Quer falar alguma coisa, Lília? Não, pode continuar.
Beleza. Então, vou lembrar aqui, tem um livro que eu gosto muito, né? Desculpe, tem mais uma outra coisa, até que eu já tinha falado, né? O que não é o feminismo, né? O feminismo não é a queima de sutiãs, o feminismo não é um grupo de mulheres feias, mal amadas e que não arrumam marido, não é privilégio para as mulheres e destruição para os homens, não é guerra do sexo, e principalmente o feminismo não é coisa só de mulheres, né? Então, acho que é muito importante, e confesso para vocês que às vezes eu fico até um pouco chateada quando a gente ouve um certo preconceito em relação ao posicionamento feminista, porque muitas das posições, das ideias e das vitórias que nós tivemos hoje como mulheres e como sociedade, nós devemos fortemente ao movimento feminista, né? Há mulheres que se dispuseram a lutar por essa quebra dessa hierarquia, por exemplo, o voto, né? Por exemplo, até a própria questão da gente trabalhar, por exemplo, a questão da vestimenta, enfim, né? Uma série de lutas que foram travadas pelas mulheres. E também, quando a gente fala, né, de algumas divisões do feminismo, a gente não pode esquecer do feminismo negro. Lembrando, quando a gente está falando agora dos 16 dias de ativismo, a gente começa no dia 20, justamente por causa da questão da consciência negra, né? E tudo que a gente fala em relação às mulheres, quando a gente acrescenta a questão da mulher negra, a gente tem uma diminuição de privilégios e um aumento de opressão. Então, isso realmente não é brincadeira. Tem um livro muito legal da Chimamanda Adichie, que eu deixo como um lema para nós, né, que é sejamos todos feministas. O feminismo não é uma questão só da mulher. Assim como o machismo é uma questão da nossa sociedade, lutar contra o machismo é uma questão de todo mundo, porque, inclusive, é nessa base que a gente constrói a violência contra a mulher. A violência, a sociedade patriarcal e a sociedade machista que são as bases para que a gente tenha uma sociedade que trate a mulher de forma diferente. Falando, então, sobre a violência, não sei se vocês já viram essa imagem, mas ela é muito forte, muito triste, que ela fala do ciclo de violência. Então, eu tenho a criança que sofre violência, que convive com a violência e, quando cresce, acaba reproduzindo a violência quase como uma única alternativa, como um único jeito que ela teve de lidar com as circunstâncias da vida dela. E vale para os homens e para as mulheres também, né? Eu aprendo, eu vivo com a violência, eu aprendo a viver e a reproduzir essa violência. A violência, uma definição, poderíamos ter outras, né? É uma conversão da diferença numa relação de desigualdade e que objetiva a dominação, a exploração e a opressão do outro por meio de sua coisificação. De novo, a diferença não é um problema. O problema é quando ela se transforma nessa questão de dominação, de humilhação, de exploração e opressão do outro. E aí sim a gente tem um caso, uma situação de violência. Todo agenciamento capaz de violar os direitos humanos a gente chama de violência. E aí tem algumas definições em relação, quando a ONU fala de discriminação de violência, ela traz alguns dados, né? Alguns muito pesados. A gente até, quando estava conversando aqui sobre esse nosso encontro, falou, olha, como falar sobre isso é pesado, né? E olha que a gente está meio mapeando, tá fazendo uma conversa meio, né, conceitual, né? Mas eu tenho certeza que cada um de nós, homens e mulheres, quando dá uma olhada para dentro, pensando nessas circunstâncias, nessas questões, isso pesa, isso dói, né? É um tema pesado e muito triste. Alguns tipos de violência, como o tráfico de mulheres, cruzam as fronteiras nacionais. É isso mesmo, gente. O tráfico de mulheres ainda existe, o tráfico de mulheres é enorme, o tráfico de mulheres cruza fronteiras nacionais. Cerca de 70% das mulheres sofrem algum tipo de violência no decorrer de sua vida, algum tipo. Tipos de violência contra as mulheres. Então, aqui, né, nesse site, eu peguei algumas coisas que eles exemplificam, porque às vezes a gente acha que violência é bater. Claro que bater é violência, mas a violência, quando a gente pensa nessa coisa mais ampla, né, de opressão, de descuidado, enfim, ela ganha uma abrangência muito grande. Violência praticada pelo parceiro íntimo, violência sexual em conflitos,
violência e as doenças sexualmente transmissíveis, a excisão, nós ainda temos a questão da mutilação genital feminina em muitos lugares do mundo, o assassinato por dote, o homicídio em defesa da honra, que até pouco tempo no Brasil ainda era como é que chama aquilo, né? Um amenizador, né? Uma coisa que ameniza o crime, né? Isso é do nosso século agora, né? De 2000 e pouco, que a gente tira isso do Código Penal. Né? Porque isso servia como para amenizar um crime, o crime em defesa da honra. O tráfico de pessoas, a violência durante a gravidez, a discriminação e violência. E trazendo a Lei Maria da Penha, que é uma lei moderna, uma lei importante e que diminuiu a violência, mas aí já abro um parêntese, entre as mulheres brancas. Entre as mulheres negras, a Lei Maria da Penha teve uma atuação menor do que entre as mulheres brancas. Vejam que por isso que a gente precisa fazer esse recorte de gênero também, para compreender a circunstância que a gente vive. Na Lei Maria da Penha estão previstos as violências física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, física, claro, né? Bater. Psicológica são, né, aquelas as provocações, né, as coisas que na verdade querem abalar o psicológico da mulher. Moral, as humilhações, os exemplos que a gente tem que querem deixar as mulheres para baixo, que querem desmoralizá-las, né? Sexual, né? Não só a questão do estupro, que é uma grande violência, mas todas as outras ligadas à questão da sexualidade. E a violência patrimonial. Há muitas mulheres que sofrem violência em relação à questão do seu próprio patrimônio, de não poder controlar o seu próprio dinheiro, de não poder administrar os seus bens, quer seja por companheiros, quer seja por parentes, ou até mesmo por filhos. Né? Então, uma característica muito triste do feminicídio, que é um crime, né, caracterizado, né, contra a mulher, é que ele, na sua grande parte, é realizado, é efetuado por parceiros íntimos. Quem mata, quem maltrata, quem humilha essa mulher é alguém que, a princípio, a gente esperava que fosse um companheiro que estivesse do lado. Então, isso é muito triste. E eu, como último aqui, para falar um pouco da violência, trago essa imagem, que também é muito triste, que ela fala um pouco do ciclo do abuso, né? Quem faz os estudos a respeito da violência contra a mulher vai dizer o seguinte: já há uma certa tipologia, né? Você tem uma fase que está tudo bem, aí você começa a ter ameaças, ordens, isolamento, aí você tem uma intensificação da tensão, começa a aparecer um medo, um controle, uma autoridade excessiva, você tem uma fase de explosão, né? E aí é quando acontece, né, a questão, né, de bater, de fazer coisas até quando o ciclo acaba até na morte, né? E aí depois você volta, né, com desculpas, remorsos, né? Aquele que é abusador, o marido, o namorado, ai não, desculpa, não é isso, eu não queria fazer. E aí você tem uma fase de reconciliação, uma questão de promessa, de negação, falar não, eu nunca mais faço isso. Entra numa fase de lua de mel e volta de novo o ciclo. Então, isso é muito triste. E as pesquisas que se fazem com mulheres que sofrem violência e a caracterização da violência doméstica, infelizmente, aponta para esse ciclo, né, que começa tudo de novo e que é mais um motivo que é tão difícil das mulheres saírem, né, romperem esse ciclo de abuso e de violência, que faz mal para ela, faz mal para os filhos e que, de uma certa forma, faz mal também para o companheiro que está nessa mescla, né, nessa loucura de violência. Agora, Lília, muito bem, falamos sobre tudo isso, né? De violência e tudo mais, e a gente vamos pensar, né? Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente faz uma liga dessas coisas com as questões de língua portuguesa, com as questões textuais, né? Como é que a gente discute, né? Eu nem sei qual é o termo correto para usar, mas tenho certeza que a Lília pode falar com a gente a respeito disso. Super bacana aí essa síntese, né? Acho que é muita coisa que você conseguiu sintetizar
porque há muita coisa para se discutir sobre esse tema, né, Mônica? E que você sintetizou aí para dar um panorama geral para a gente ficar mais atento à complexidade do que é essa violência. E acho que a questão é essa, afinal de contas, a gente está numa formação de língua portuguesa. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Bom, tirando a parte que tudo, né? Vamos pensar em relação ao ensino. Eu acho que é sempre ficar atento, porque, veja, a partir do momento que você é um professor de língua, qualquer professor, mas eu vou falar aqui especificamente no papel de professor de língua portuguesa, em que a gente trabalha com textos literários, com textos que circulam aí nas diferentes esferas da sociedade, né, os diferentes gêneros, seja escritos, seja orais, em que a gente também tem que ensinar gramática. Como que fica essa questão dos temas? O que eu sempre digo é, se você está trabalhando, está atento aos textos que circulam, né? E acho que esse é um exercício que nós, professores, fazemos sempre. Eu falo com meus alunos em formação inicial, de letras, olha, nunca mais você vai conseguir assistir a um filme, ler um jornal, uma revista, qualquer coisa na internet, sem pensar, nossa, olha que legal, dá para usar isso na aula. A gente está sempre prestando atenção do que dá para fazer com aquilo que a gente se depara o tempo inteiro, né? Então, em vez de você, acho que a gente tem que parar de achar que essas temáticas que nos são postas aí, né, as necessidades de falar sobre esses temas, tenho que parar minha aula para poder falar sobre isso. Então, seria legal a escola fazer um trabalho interdisciplinar em que eu vou discutir junto com o professor de história. Não, você pode fazer isso nas pequenas escolhas diárias que a gente faz enquanto professor. O material didático que você está trabalhando, o texto que você vai trazer para exemplificar aquilo. Se você está trabalhando produção de texto, por exemplo, reportagem, notícia, crônica, seja ele qual for, artigo de opinião, tem tantos elementos linguísticos que apontam essas questões de violência, de machismo, de sexismo, as escolhas dos adjetivos, as escolhas verbais, as escolhas como que são as nominalizações, como, por exemplo, eu mostrei nas manchetes, a esposa de fulano, né? Ela não tem nome, ela está como um adjunto aí do homem. Isso tudo dá para ser discutido, você não precisa assim, agora vamos parar e falar sobre isso. Isso vai aparecer na discussão, né? Em diferentes aulas que você for trabalhar. Como que eu organizo o meu texto, se eu quero trazer essa questão à tona, se eu quero chamar atenção para esse problema, como que numa produção textual eu posso começar. Eu começo com uma narrativa, com um trecho do narrar, contando alguma coisa que vai mostrar essa violência para depois eu poder argumentar, né? Eu começo com um diálogo, uma ficção do diálogo entre duas personagens, enfim, eu acho que isso tem várias maneiras da gente fazer isso, fica aí para o momento de formação, né, Mônica, quando ele acontecer. Eu vou trazer aqui, na verdade, um exemplo que olha só o contexto. Este ano, eu estou né, como professora de uma disciplina no IBILSE, chamado Normas Gramaticais de Língua Portuguesa, que é uma disciplina na grade do currículo deles, que eles têm no primeiro ano, assim que eles entram. Então, é um pupurri de regras gramaticais, e a escolha que eu faço a gente tem que consultar as nossas memórias externas, né? Então, assim, pergunta para qualquer um qual é a regra de hífen, ninguém sabe. Então, você vai lá e consulta as memórias externas, vai ver qual é a regra, vai tirar a dúvida. E tem um tanto que você minimamente precisa saber, até pelos usos, pela frequência, etc. Então, um dos temas que é colocação pronominal, para poder falar de colocação pronominal, a gente tem que saber o que é o pronome, né? Qual é a função do pronome no uso da língua, né? E aí eu me lembrei, na coletânea de textos que eu tenho, que eu vou vendo e vou compilando para poder dar aula, eu me lembrei de um panfleto, que depois eu até usei no material didático que eu produzi,
que eu recebi em São José do Rio Preto, se não me engano, no primeiro ano em que eu morava aqui. Eu me mudei para cá no finzinho em 2013, janeiro de 2013. Então faz pouco tempo que eu moro aqui. Eu parei no semáforo e alguém bateu no vidro para entregar um panfleto, e eu abri e me deparei com isso que eu vou mostrar para vocês, e essa foi o meu bem-vindo a São José do Rio Preto. Brincadeira, tá? Eu achei tão interessante. Olha aqui o que tem nesse panfleto, que é uma campanha, na verdade, né, da Prefeitura com a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança e com o APATRU, que é uma associação preventiva de acidentes e de assistência às vítimas de trânsito. E a gente vê isso aqui enfim, quem são enfim, quem fez o panfleto, digamos assim, né? Quem aparece como enunciador desse panfleto. Então, se a gente pensar em perguntas de contexto de produção, né? Todo texto ele tem um contexto de produção, ou seja, alguém fez para um determinado público-alvo, com um determinado objetivo, num momento histórico, para criar um efeito de sentido nessa pessoa e provocar uma ação, né? Eu digo sempre que na perspectiva na qual a gente se encontra, a língua, ela é ação, ela é para provocar ações, ela não é só para comunicação, né? Então, se eu vou fazer uma carta de reclamação, um e-mail, mesmo um telefonema para reclamar alguma coisa, eu não quero muitas vezes só reclamar, eu quero provocar uma ação no outro. Ter o meu produto devolvido, ser ressarcida, eu quero, então, a língua é para provocar ações, e aqui é para provocar uma ação no trânsito, né? Então, se a gente pensar em termos de contexto de produção e olhar tanto a imagem quanto o texto produzido aqui para esse panfleto, e lembrando que eu trabalhei esse texto numa disciplina de gramática, dentro de uma aula de pronomes, para poder falar depois de colocação pronominal, o pronome aqui está em destaque, né? É preciso cuidar deles. Ele está numa letra maior, em negrito. Então, ele está sendo colocado em evidência nesse texto. Então, vamos tentar entender o que significa esse pronome nesse texto. Então, em termos de quem produziu o texto, pelo menos quem se coloca como produtor, né? Claro que você produz na gráfica, mas é a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Trânsito e essa Associação Preventiva de Acidentes. Para quem esse texto é destinado? Veja, eu estava dirigindo e recebi esse panfleto. É preciso cuidar deles no trânsito. Se ele bebe, eu dirijo. Se está apressado, peço calma. Seja parceira. Então, nitidamente, pelo ele, em contraposição ao eu dirijo e ele bebe. Ele é o homem, eu sou a mulher. E a mulher que está aí na imagem dirigindo. Se está apressado, quer dizer, se ele está apressado, eu peço calma. Então, eu preciso cuidar deles. E quem são eles? É o homem, que está aí na imagem, e é o bebê, que está na barriga dela, porque ela está com a mão na barriga, geralmente nesse movimento que a mulher grávida faz, né, de ficar agradando a própria barriga. Então, aqui a mulher é colocada no papel da cuidadora do homem, né, que está bêbado, e ela está grávida, ela não pode beber. Mas, enfim. E da mãe, então, quem vai tomar cuidado, quem vai pedir calma? Olha aí, né, aquela imagem, aquela postagem no Instagram, né, que apesar de falar de 50% na relação, isso é amor, mostra que é ele que está com uma cara mais bravo e é ela que está dando os 80%. É a mesma coisa aqui nesse folheto, exatamente a mesma coisa. A mulher é o papel de quem acalma, de quem cuida, de quem vai ser compreensiva, de quem vai dirigir nesse momento. É a parceira, né? Seja parceira. Então, veja, muita gente não percebe isso. Eu preciso chamar a atenção, porque isso é tido assim, mas é assim mesmo, não é? Ele vai beber e é assim. Então, a gente acho que tem que desconstruir esses papéis
de que, poxa, mas, sabe, ela está grávida, então, assim, não bebe hoje também no churrasco, né? Eu acho que tem tantas coisas, não precisa ser isso também, se a gente for discutir aqui, há tantas ações que podem ser feitas coletivamente entre o casal numa situação dessa, mas foi uma campanha, provavelmente uma campanha, feita para a mulher. Ela é o público-alvo deste texto. E o pronome aí, ele tem um papel fundamental na construção, ele é um referente, lembrando que a função do pronome no texto é fazer referência a algo, aí no caso deles faz referência ao homem e ao bebê, o ele faz referência ao marido, o eu faz referência ao motorista, que é a mulher, e o papel na construção de sentido é que tem uma campanha com viés machista, sim. Será que não daria para fazer uma campanha de outra forma? Eu acho que essa é a discussão. E acho que é isso que a gente tem que trazer à tona. Eu vou parar de compartilhar aqui. Na sala de aula, é criar espaços em que essas temáticas são postas para discutir, porque a partir do momento em que a discussão não existe, você camufla a existência de um problema. Então, veja, colocando esses temas, né? A gente está falando aqui da violência contra a mulher em pauta, o problema existe e ele está sendo visto em diferentes disciplinas, ele está sendo visto na hora que eu estou estudando o pronome, quando eu faço uma análise desse texto. Então, assim, é isso, essa discussão vai acontecer, nossa, não, podia ter visto, meu Deus, o quê? E você continua a tua aula, né? Então, essas pequenas ações das escolhas do material que você pode trazer para a tua aula, ou mesmo materiais já existentes, eu acho que isso é fundamental. E também uma outra questão, pensando em produção de texto, que eu sempre acho que é tão importante a gente trabalhar, né? Porque a gente fala em produção de texto, a gente pensa muito na escrita. Tem a questão da escrita, tem a questão da leitura, então, trabalhar as manchetes, trabalhar os termos que são usados nas nominalizações, né? Nos textos, seja textos que já estão postos lá no material, seja textos que vocês podem trazer, né? Então, a questão da leitura eu acho que é fundamental, e dos gêneros orais, que também é tão pouco trabalhado, por diversos motivos, né? Mas quando se trabalha o gênero oral, uma apresentação de seminário, um debate, que a gente vai colocar um ponto de vista, né? Por exemplo, no debate, né? Quando você, por exemplo, esse tema é um tema que dá para ser posto para debater, né? E apresentar os diferentes argumentos. Prestar atenção nessas tomadas de turno, quem fala mais, né, que é o que a Mônica estava falando, é o menino, é a menina, o menino deixa a menina terminar a fala dela, ou ele interrompe, né? Isso é também algo que está sendo muito discutido hoje, né? Tem até um termo em inglês para isso, man interrupting, né? Quando o homem interrompe a fala da mulher e não deixa ela terminar de falar. Isso acontece na hora que, nos espaços que a gente cria para o debate em sala de aula? Se acontecer, e eu estou atenta a essa questão, eu sei que essa é uma questão, né, que é discutida hoje em dia. Eu falo assim, pera um pouquinho, mas por que você interrompeu na hora da mediação? Por que você interrompeu a tua colega? Olha o que aconteceu aqui. Quando vocês estavam falando, 3 meninos se manifestaram e uma menina se manifestou. Mas por que, se vocês estão aqui em números parecidos? Né? Olha quantas vezes as meninas foram interrompidas. Então, veja, essa temática pode ser trazida em diferentes momentos. Eu acho que toda essa discussão que a Mônica nos trouxe aqui, né, é para chamar atenção que o problema... A gente já sabe que o problema existe, né? Mas quando ele é dito, ele é posto em evidência mais uma vez, né? Ou que nem eu disse para a Mônica quando a gente estava discutindo esse encontro, eu falei assim, ai, Mônica, me embrulha o estômago quando eu falo disso, porque é uma violência, até tratado o assunto, né? Mas tem que ser tratado, enfim. Tomar cuidado com as escolhas dos textos, o que é apropriado para cada idade, né? Você não vai, então, vamos trazer o tema da violência. Não, o que é apropriado para que idade, o que dá para a gente falar, como que a gente pode abordar isso. Então, eu acho isso fundamental. E eu acho que o caminho é esse daí, é nas escolhas textuais,
em prestar atenção na atividade de leitura, de produção de texto e de escuta ou produção oral em sala de aula, o que está acontecendo, que palavras que eu uso, né, que adjetivos que eu trago, como que eu observo essas escolhas linguísticas que o produtor do texto fez. Isso tudo é o nosso papel, chamar atenção para isso, para o aluno que está lá. Língua portuguesa é isso, né? O tempo inteiro a gente se manifesta através da língua, então é ficar muito atento a isso. Falando em material didático, né, muitas vezes a gente trabalha com os materiais que já estão prontos. Nossa, Lília, mas eu dou X aulas por semana, não tenho tempo de ficar trazendo coisas. Já tem muita coisa em material, né? Talvez ficar mais atento a isso, né? E não só o texto, né, gente? A questão da imagem. A Mônica até trouxe um exemplo muito interessante, eu vou até pedir para você falar agora, Mônica, que era uma análise, né? Acho que uma aluna dela fez sobre a imagem nos livros de física. Eu achei tão interessante isso, porque não eram livros de língua portuguesa, eram livros de física, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Mônica? Falo sim. Então, tem alguns trabalhos assim a respeito disso, mas a gente fez um em especial. Nós pegamos 11 coleções do PNLD de 2015 e analisamos os 3 livros dessas coleções. Então, foram 33 livros. Ela pegou mais ou menos 13 mil imagens. Dessas 13 mil, mais ou menos 4 mil imagens, elas tinham alguma relação com representação humana, né? Que dava para ou desenho, ou foto, ou alguma coisa assim que dava para caracterizar como humano. E aí ela pega e analisou tanto em relação à questão de raça, como a questão de gênero, né? Para você ver como é que aparecem as mulheres, como é que aparecem os brancos e não brancos, os negros e tudo mais. Então, eu gosto também muito desse trabalho, e acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, porque é isso, você fala assim, professora, uma professora de física, eu vou ficar reparando nessas coisas. Eu falei, tudo bem, não vai, né? Porque você está preocupado com o exercício, você está preocupado com a disciplina que está sendo feita ali. Mas a imagem, justamente porque você não está preocupado com isso, ela entra assim como naturalmente, né? Então a gente vai pouco a pouco construindo para as meninas, por exemplo, qual é o lugar dela, né? Então, eu vou ver lá que tem pouquíssimas imagens em que aparece uma menina como ela cientista, em que aparece a menina como ela protagonista de alguma coisa. Por exemplo, as imagens de negros e não negros é gritante. Eu tenho 95% das imagens, não sei se é 93 ou 95, me perdoem, mas mais de 90% das imagens de brancos e 14 e poucos por cento de negros. E nós não fizemos, mas essa eu acho que a gente ainda vai tentar fazer, ou trazer com mais detalhes, em que posição estão esses negros? Porque isso também é uma coisa. Você fala, apareceu 14. É pouco? Claro que é. Mas ainda para confirmar qual é a posição que estavam. E quando você pega de homens e mulheres, a mesma coisa. Aí eu volto para vocês e falo aquela mesma coisa. Mas só porque está lá a menina fazendo a comida, ela já vai achar que é? Não. Cada um dá a sua contribuição, não é? Então, no livro, ela vê o lugar dela, na novela, ela vê o lugar dela, na casa dela, ela vê o lugar dela, a mãe vê o lugar dela, quando ela vai comprar o brinquedo, ela ganha um fogãozinho, e ela vê que o irmão não, ela vai na casa da tia, ela que lava a louça, enfim. Só que você vai tendo isso o tempo inteiro, não é? Né? Essa construção. E aí você vai começando a achar realmente que isso é natural. Aí você chega numa prefeitura, você é chefe de algum lugar, de uma seção de comunicação, nem é de agora, tá, pessoal? Mas seja lá de quando for, e você não repara um folheto como esse. Também não estou dizendo que o folheto, ai, que horror, eu vou, é a pior coisa do mundo. Não é, mas ele trouxe uma série de imagens de um lugar, né, determinado para a mulher e para o homem, que também vão entrando, né, na sua cabeça como sendo assim mesmo, né? Como é que se funciona? Não, eu bebo e ela leva, ou ou ela tem que cuidar de todo mundo, é isso mesmo, enfim. Agora até pensei, né? Se a gente está falando cuide dele, né? Será que nesse momento não era hora também dele cuidar e não beber, por exemplo? Né? Então, de novo, não é um problema. Estou falando que
tem problema beber ou não tem, não é isso. Se você está de carro com a sua família, alguém tem que cuidar. Pode ser ela? Pode ser você também, homem, né? Pode ser o cara também, por que não? Não é? E um dia ela fala, olha, hoje eu vou beber, né? Vou tomar minha cerveja, e qual é o problema? Mas você vê que isso não é visto habitualmente do mesmo jeito, não é? Será que tem uma ideia assim? Provavelmente, claro que como se foi uma campanha, né? Provavelmente foi uma campanha pensada em parceria aí com vários órgãos, isso foi proposital, né? Olha, então, já que está acontecendo isso, vamos fazer uma campanha para a mulher ficar, tanto é que linguisticamente e a imagem também mostram nitidamente que era direcionada para a mulher. Então, acho que isso foi proposital, mas a questão que fica só dava para fazer assim, né? Também. Então, não, mas olha, é algo... Mas é isso, o homem vai beber mesmo, então vamos investir para diminuir o acidente. Bom, mas não é para falar assim, olha, se beber, não dirija. Por aí, né? Então você vê... na questão, né? Exatamente, né? Então você vê que acho que essa sua pergunta é maravilhosa, só podia ser essa, mas você vê, ela também contribui para a naturalização da questão. Eu tenho certeza, aliás, não sou eu que tenho certeza, as companhias de seguro que não brincam em serviço sabem que as mulheres sofrem menos acidentes que os homens. Por quê? O meu seguro é mais barato do que o seguro do meu marido, né? Então, a companhia de seguro sabe, não é porque ela é boazinha, não é porque ela é feminista, não. Ela faz uma conta, vê a questão de risco e sabe quem se arrisca mais, dá para ela baixar um pouquinho o preço, não é? Mas você, então tudo bem que você faça uma campanha, vendo que os homens sofrem mais acidentes. Você vê que a coisa é complexa, né? Você bem lembrou. Mas, de qualquer maneira, você vai naturalizando. Por isso que eu digo, né? Quando vocês estiverem vendo isso, não tratem assim com... isso é bobagem, é que homem bebe menos. Para pensar um pouquinho, né? Por que a gente trata isso com naturalidade, né? A gente fala da violência contra a mulher, mas, por exemplo, os homens têm uma violência externa, os homens morrem mais assassinados, os homens cometem suicídio mais do que as mulheres. É assim mesmo? Não. O que está acontecendo? Não é? E por isso estou falando, vamos olhar para essa violência, né? Também em relação aos homens. Agora, há algumas características da violência contra a mulher que são específicas da mulher. Por exemplo, a mulher morre muito mais na casa dela. Então, olha que coisa triste, não é? O lugar que é o espaço da proteção, do abrigo, ela é um lugar de risco para a mulher, né? Porque é um lugar onde você tem a questão do feminicídio. A mulher é mais morta pelos companheiros próximos, né? Para a menina, né, Mônica? Para a filha. É muito triste isso daí. Exatamente. Muito mesmo. Sabe o que eu lembrei, enquanto você falava dessa campanha das seguradoras, dos elogios que eu já recebi dirigindo? Olha que interessante. Eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes, de homem e de mulher, dizendo assim, nossa, Lília, você dirige como homem, achando, mas como se fosse um grande elogio. Eu falei assim, porque eu estou causando acidente. Boa! Estou causando... Eu achei isso tão interessante, porque veio da boca de mulher, de homem, e veio assim como, nossa, olha... Aí eu falei, bom, eu fiquei pensando o que significava isso. E ela certamente falou querendo te elogiar, né? A pessoa que falou, ela falou querendo elogiar. Então, é um processo de naturalização. Gente, dirige bem quem tira carta, quem toma cuidado, quem passou e não comprou carta, enfim, não é? Só que aí você, como se dirigir bem não fosse um atributo possível para nós mulheres, né? Exatamente. Bom, eu acho que o tempo está... É esse aí, né, Mônica? Eu acho que a gente podia parar por aqui. Super agradeço a tua parceria aí nessa conversa. Muito bom, né? Mas eu queria, Lília, antes da gente dizer o nosso tchau, que eu acho que a gente tem mais uns 2 minutinhos aqui, queria mostrar 2 slidezinhos. E aí eu já digo tchau e você também, pode ser? Pode ser. A Mônica vai terminar com drasticamente esse encontro, né, Mônica? Eu quero terminar drasticamente esse encontro.
quero apresentar alguns números, eu quero que a gente saia realmente incomodado e aproveitando os nossos próprios quintais, não é? Vocês são professores de língua portuguesa, eu sou professora de física, há uma especificidade nas nossas disciplinas, que ninguém está dizendo que ela deve ser abandonada, mas nós podemos sim ter um olhar, como a Lília disse, um olhar atento para os nossos alunos e para os nossos conteúdos também. E aí a gente vai tendo recortes, né, escolhas, e que isso vai certamente colaborando para a gente dar a nossa... Aí a gente não falou dos tijolinhos que estão construindo uma sociedade machista, a gente pode colocar os nossos tijolinhos para construir uma cidade menos, uma sociedade menos violenta. Quero mostrar um dado, e já me despeço também. Quero mostrar um dado para vocês, triste, mas que é importante a gente ver, né? Esses dados aqui, olha, alguns números da violência, né? Eles mudam um pouquinho de ano para ano, mas muito pouco, tá? Com a Lei Maria da Penha, a gente teve uma diminuição, mas não foi uma grande diminuição, infelizmente, em especial em relação às mulheres negras. Então, essa é uma outra coisa para a gente falar num próximo dia, né? A gente conversar um pouco sobre o racismo e sobre essas questões da negritude também. 5 mulheres são espancadas a cada 2 minutos. 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. 2 em cada 3 pessoas atendidas no SUS são em relação de violência doméstica ou sexual, são mulheres. Então, tem outros números, né? Mas acho que esses já são assim para a gente pensar que a gente tem um problema sério em relação à violência. E para também vocês não falarem que quem é de física não vê texto nenhum, eu trouxe um textinho pequeno aqui, que é do Stuart Mill, que ele fala assim sobre a sujeição das mulheres. E ele diz, um homem, em 1869, minha opinião é que o princípio que regula as relações sociais existentes entre os sexos, a subordinação legal de um sexo ao outro, está errado em si mesmo e, portanto, é um dos principais obstáculos para o desenvolvimento humano. Então, que a gente, em cada um dos nossos quintais aí, a gente colabore, né, para diminuir isso, né, e a gente poder ter um desenvolvimento humano melhor, né, nos considerando. Veja, não é ignorar, não é essa conversa que somos todos humanos, não. A gente tem que olhar para esses problemas para poder superar isso. Tratar todo mundo igual hoje não é solução. Pessoal, e Lília, prazer imenso estar com você em mais essa. Uma delícia estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Meninas da DRE, pessoal da DRE, muito obrigada pela oportunidade. A todos os professores, é sempre um prazer e uma honra falar com vocês. E a gente está na Unesp, está à disposição. Espero que tenham gostado e que a gente possa continuar esse diálogo em outros momentos. Muito obrigada, viu? Faço minhas as palavras da Mônica. Agradeço a diretoria pelo convite, a Mônica pela parceria. Eu acho que o nosso destino é fazer alguma coisa juntas mesmo. Nós já estamos fazendo, né? E a vocês que estão aqui nos assistindo, ficaram durante essa 1h20 nos vendo. Aqui estamos à disposição, nosso e-mail é público, entra no site do Ibilce que vocês encontram facilmente. Estamos à disposição. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Mônica. É sempre muito bom contar com seus ensinamentos. Muito obrigada, Lília. Muito bom tê-la novamente conosco e podermos aproveitar todo o seu conhecimento linguístico. Nós, da área de linguagens da Diretoria de Ensino, agradecemos imensamente a contribuição de vocês em nossa formação. Também estamos à disposição para novas parcerias e espero que no ano de 2021 consigamos realizar o concurso. Agora os professores já conhecem e provavelmente teremos muitas adesões. Professores queridos que nos acompanharam, a área de linguagens agradece a participação de cada um de vocês. Desejamos um ótimo dia e não se esqueçam de responder ao formulário de presente.